nós vamos ter a oportunidade de compartilhar uma vitória através da vida do irmão Diego e sua família. Ele vai estar com a palavra agora para testemunhar a vitória na vida dele. Vai precisar de alguma coisa? Então, agora nós vamos ter a oportunidade de ouvi-lo. E assim nós vamos celebrar a vitória que aconteceu. Né? Os olhos chegam a brilhar, gente. Porque quando Deus age, Ele age no sobrenatural. Né? A companheira, a filhinha, o esposo aí estão vibrando. Nós nos encontramos num lugar assim, né? Supermercado, onde é alimento, né? E a gente vem para a casa de Deus para alimentar espiritualmente. Nós nos encontramos no supermercado e ele falou, pastora, tem uma notícia muito boa. E aí eu gostaria de compartilhar, dar um testemunho na quarta-feira. Só compartilha com o pastor, dá para mim ter essa oportunidade. Sim, você fica tranquilo que eu vou passar para o pastor. E aqui está confirmado o momento dele estar compartilhando a vitória que ele recebeu. A palavra com a bênção. Ai, gente, coisa linda. Deus abençoe. E tendo um momento do seu testemunho, você retorna a palavra para a pastora, tá bom? Graças, paz, igreja, boa noite a todos e todas. Bom, gente, eu tenho 2 testemunhos para falar aqui, muito rápido e breve. O primeiro é que nós aprendemos ao longo da caminhada aqui na igreja, que nós temos que ter sonhos, né? E nós temos que ter o nosso quadro de sonhos, né? E aí, eu fiz um quadro de sonhos juntamente com a minha esposa, né? Nós fizemos. E lá nós botamos o veículo que nós gostaríamos de ter, a casa e um projeto pessoal meu, que alguns aqui acompanham há algum tempo, né, que eu vou deixar para a segunda parte, e coloquei lá. E nesse período eu coloquei entre os anos de 23 a 25. E aí, assim, orando, participando do Javite aqui na igreja, meu outro carro tinha começado a dar um pequeno problema. Aí a minha esposa falou assim, tem que vender esse carro, não sei o quê. Eu falei, não, mas o carro tá bom, isso é normal, manutenção, tem que fazer e tal. E aí eu falei assim, vamos botar o carro para vender então. E aí eu botei o carro para vender com assim, sem vontade nenhuma. Porque eu já tinha pegado um carinho pelo carro, né, já estava deixando ele do jeito que eu gostaria. Mas coloquei o carro para vender. Botei um valor, aí não consegui, baixei um pouquinho. E aí, com uma semana, eu vendi o carro. Né? E aí, beleza, aí ficamos sem o veículo. Aí minha esposa, e agora? A gente tem a neném, você tem que trabalhar, tem a igreja, como é que vai fazer? Eu falei, descansa no Senhor. Descansa no Senhor que uma hora vai aparecer um carro bacana. Né? E o carro também vem para ajudar no outro projeto. Né? Só que, durante essas orações, né, o meu sonho é ter um Corolla. Né, e está lá no quadro de sonhos. E aconteceu de pintar uma oportunidade nesse período, entre a venda do carro e o dinheiro guardado, de eu pegar um veículo da mesma marca, da Toyota, que é um Etios. Né? E aí, quando eu cheguei lá, olhei o carro, né, eu falei, gente, tá bacana, tal. Fui olhar o preço, eu ia dar a entrada do valor que eu vendi o meu veículo, e fui negociar com o vendedor, né? E ele falou, não, tu me paga do jeito que você puder. Eu falei, sério? Tu me paga do jeito que você puder, não vamos financiar pelo banco, eu estou indo para os Estados Unidos, então eu preciso desfazer do meu veículo. E foi por intermédio de um amigo. Eu falei, não, graças a Deus, então nós vamos fechar negócio. E aí, depois, orando, Deus falou assim comigo, no momento você não consegue manter um Corolla, então eu vou te dar um Etios, que é um degrau para o Corolla. Né? Então, esse é o nosso primeiro testemunho. O segundo é que alguns aqui sabem, né, eu tenho o sonho de ser vereador na cidade da Serra, é um objetivo de vida, e eu já venho trabalhando isso há algum tempo. E ano passado eu tentei me inscrever numa escola a nível nacional para poder ganhar bagagem, né, aprender mais. E aí, esse ano eu me inscrevi, não passei na primeira fase. Aí me veio uma segunda oportunidade. Aí eu falei, não vou, acho que não é de Deus, não vou. Não fiz a segunda oportunidade. E aí eles me deram mais uma oportunidade. Aí eu falei, não, impossível. Na terceira, vou fazer.
Aí eu fiz a prova online, e para honra e glória de Deus eu passei. E agora a gente participa da maior escola política do Brasil, que é a Renova BR, e eu vou fazer essa ponte de Espírito Santo, São Paulo, até as eleições. Então eu queria compartilhar com vocês, pedir que vocês continuem orando por nós, pela gente, né, porque é um sonho de representar todos lá na Câmara Municipal da Serra. Eu tenho falado que se todas as pessoas com índole boa colocassem o nome à disposição da cidade para contribuir com a cidade, eu tenho certeza que nós teremos uma cidade mais humana, mais valorizada e sendo mais cuidada. Então é isso. Queria passar a palavra para a pastora. Aleluia. Nós gostaríamos de convidar a família, porque nós sabemos que a bênção foi completa para os três, né? E nós, como corpo de Cristo, como família espiritual, nós estamos felizes pela vitória deles, né? E eu gostaria de convidar a igreja agora para se colocar de pé, estender as mãos sobre o Diego, sobre a Sirlene, sobre a Eloá. Essa nova fase que ele vai estar percorrendo aí na política, representando o nosso Estado e também o Senhor, porque aonde estivermos vamos estar dando glória a Deus, né? Pelas oportunidades que Ele tem dado e pela bênção, né? Nós começamos, foi assim, pelos degraus, viu? Então, é os degrauzinhos mesmo, a gente reconhecendo como Deus está nos abençoando, de ter um veículo para estar vindo à casa de Deus, abençoando a família, os trabalhos, enfim. Então, agora nós vamos agradecer e, na verdade, a aliança, a bênção que já está sobre vocês, a gente só vai afirmar. Amém? Você que pode levantar suas mãos para manter a afirmação dessa bênção. Senhor Jesus, somos gratos pela bênção, o testemunho que foi dado nesta noite. Estar conectado com o Senhor é receber bênçãos imutáveis, bênçãos imensuráveis, coisas que nós nem imaginamos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem aprovado o teu filho nesta caminhada, no Senhor e também na área política. Que ele possa representar bem o Senhor em todas as ações que ele for tomar. Nós também somos gratos pela bênção do automóvel que o Senhor concedeu a essa família. Que seja um automóvel para seu uso, mas para estar glorificando também o nome do Senhor no serviço no reino. Abençoe com toda sorte de bênção. E as bênçãos que já estão sobre a vida desta família, a vida do Diego, Sirlene e a Eloá. Que o Senhor mantenha essa aliança, o compromisso e os ajude a se manter firme na caminhada em Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias ao Senhor majestoso que promove essas experiências de vitória na vida dos teus filhos. Uma salva de palmas para o Senhor. A família pode voltar ao seu lugar. A palavra está com o pastor Robson, trazendo a ministração que o Senhor deu o seu coração no mês de fevereiro, né, para ministrar a nós. Aleluia. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Muito bem. Glória a Deus, né? Nosso Deus vai fazendo acontecer, realizar os nossos sonhos. E é exatamente sobre essa prática de vida que nós vamos encerrar a nossa série de treinamentos desse fevereiro, para nós que estamos interessados em crescer espiritualmente, crescer na nossa área produtiva, colocar, lógico, que esse crescimento que eu estou falando aqui não é simplesmente o crescimento natural, porque esse é do princípio de Deus, que todas as coisas foram feitas para multiplicar, crescer, Ele mesmo determinou crescer e multiplicar. Mas nós estamos falando aqui de um plus que pouca gente, ou quase ninguém, faz acontecer em sua vida, que é uma vida entregue completamente ao desejo de Deus. Não é isso? Então, nós vamos abrir as Escrituras
E eu quero pedir a você para ir lá na sua Bíblia, em 1 Coríntios, o capítulo é o 15. Nós vamos ler o verso 57. No ano de 2023, inclusive, nós usamos aqui, eu usei essa passagem para falar sobre o tema graça. Mas o que nós vamos aproveitar agora aqui da palavra de Deus, especialmente, além da graça que nos é multiplicada, a graça de Deus que é incomparável, que inunda a nossa vida, ilumina-nos por meio das Escrituras os nossos passos, nós estamos aqui sobre o tema vitória, né? Então, é isso que nós vamos centrar nesse verso. Podemos? Está na tela também, para quem não tem o exemplar da Bíblia em suas mãos ou não está com ela online. Diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Dá para todos falarmos juntos o que está na tela? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, né? Amém. Vamos sentar, queridos. Eu ainda acredito que até o final do ano, quando eu falar amém, vocês vão falar glória. Vamos lá. Para a gente dar uma recobrada no que tivemos oportunidade de compartilhar nessas 3 últimas conexões, ou 3 últimos cultos de conexão, eu quero ir lá no primeiro dia, que foi na quarta-feira, acho que foi dia 4, se não me engano, que nós falamos no Conexão sobre liderança, abrindo a nossa visão para o tema, e pudemos então, naquele dia, ouvir Deus falar-nos de forma marcante sobre a separação que se tem entre o conceito de vitória natural e o sobrenatural. Depois nós avançamos, que esse eu estou assim sintetizando bastante. No dia 14, nós falamos sobre mente vencedora, né? Como tratar uma fragilidade que nós temos em nossa mente, até mesmo de trazer para nós: eu não consigo, eu não vai dar, ou isso não é para mim. Essa porta Deus pode abrir para muita gente, mas não é para mim. Mas, queridos, Deus tem o melhor para mim e para você. E nós fechamos em Romanos 12, 2, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando eu introspecto, quando eu coloco para dentro essa compreensão, eu me entrego plenamente ao Senhor. E aí então, o que Ele tem para mim é o melhor. E eu avanço. Não perco as oportunidades. Depois, dia 21, como é a nossa vida? Uma caminhada de vencedores, não é? Nós fechamos lá em aproveitar oportunidades. Aqui eu falei de entrando na oportunidade, portas abertas, não podemos perdê-las. Eu nem falei sobre isso, essa palavra aqui, especialmente na semana passada, mas eu sempre gosto de brincar que é o seguinte: a oportunidade é careca, né? Se ela passar, você não tem como segurar mais. É a mesma coisa da água que vai embaixo da ponte. Vai vir água, mas aquela já foi. Você pode ficar ali olhando a ponte, parece que é a mesma água, mas não é. Não é isso? Então nós falamos sobre a instabilidade pessoal, falei sobre renovação e alinhar a nossa mente com a mente de Cristo. Lembrando que Ele é o cabeça, nós somos o corpo. E aí, se nós tivermos nessa sinergia do cabeça nos conduzindo, e aí então nós vamos privilegiar o reino de Deus. E Mateus capítulo 6, verso 33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Nós temos que trabalhar isso em nós para não inverter essa ordem, né? De querer todas as coisas
E aí, se der tempo, e aí, se tiver condição, e aí, se não for me atrapalhar, eu vou e invisto no reino de Deus. É o inverso. Então, essa luta de nossa mente conosco, com essa fragilidade, querer resolver as coisas a nosso modo, mas o modo não é o meu, o modo é o modo de Deus. E é exatamente sobre isso que nós vamos alinhar aqui hoje. Na palavra de hoje, que nós vamos compartilhar, a vida prática, da caminhada, como na prática eu traduzi tudo isso que nós recebemos nas últimas terças em uma realidade para o meu dia a dia. Não é segredo. A gente, comumente, quando nós vamos nessas palestras de motivação, ou então ouvir um coach, ele vai falar, vou falar para vocês aqui um segredo. E aí fala que o segredo é caro. Deus não tem segredo conosco. O nosso Senhor, Ele revela-nos. E é de graça. Não é? De graça recebeste, de graça nós temos que compartilhar. Não é? Temos a oportunidade aqui no reino de Deus de compartilhar de graça. E às vezes exatamente porque é de graça que nem sempre todos querem ou dão valor para ouvir. E aí, como filhos de Deus, sabe o que acaba acontecendo com muitos irmãos? E misericórdia não pode, glória a Deus que você está aqui para não acontecer com você. Como no domingo próximo passado, eu compartilhei aqui acerca daquele que fica olhando a prosperidade do outro e diz, por que ele prospera e eu não? Por que acontece isso com o ímpio e para mim não? Às vezes até isso chega-nos, a nossa fragilidade é reclamar até com Deus, mas o ímpio, olha aquele sujeito ali não está e prospera. Gente, teve uma pessoa uma vez que veio no meu gabinete pastoral, ele estava, eu não quero mais saber da igreja, eu não quero mais ficar na igreja, eu nem vou largar Deus não, mas eu não vou em igreja nenhuma mais, porque as pessoas prosperam e Deus não faz nada para mim. E a pessoa tomou essa decisão. E mesmo o Espírito Santo nos direcionando, falou assim, peraí, querido, antes de você tomar essa decisão, deixa a gente aqui compartilhar com você algumas coisas que talvez você não esteja vendo. Olha isso, olha aquilo outro, olha aquilo outro. Quem foi que fez? A pessoa chega a um ponto de não dar louvor, não honrar a Deus, não ser adorador, não ter a mente ligada, alinhada ao Senhor, que ele não vê o que Deus está fazendo. As coisas não acontecem em nossa vida por fatalismo. Existe uma teoria do fatalismo, é o seguinte, que Deus formou a terra e largou a terra na sua própria sorte. E as coisas vão acontecendo pelo destino. É o fatalista. Tudo acontece por alguém escreveu. Até no Islã, o Islã crê nisso. Eles chamam de maktub. É o destino. Não, irmãos, nós não estamos vivendo o fatalismo. Nem a lei da causa e dos efeitos, que é um princípio que Deus criou, não subsiste sobre nós. Porque nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. E a graça de Deus é que tudo Ele pode fazer. Ele é Senhor das leis. A lei da natureza, por exemplo, diz, morreu, não volta mais. É ou não é verdade? Não é a lei da natureza? Mas o Senhor é Deus da vida. O próprio Jesus disse, ainda que morra, viverá. Então, olha, a lei natural não está valendo. A lei natural da causa e dos efeitos diz que nós não podemos sair daqui e ir para outro lugar, a não ser por um meio de transporte natural. Ou ser movente por meio animal, tração animal, ou para nossas próprias pernas, como diz os antigos, né? Os SP2, né? 2 pés e bastante esforço, né? SP2. Ou, hoje, por um carro. Transportes aí, talvez até um avião, para você romper distâncias. Mas com Deus, essa lei não funciona. A palavra fala, e nós todos conhecemos, que
um caso assim bastante emblemático, é o caso de Filipe, que estava descendo com o eunuco da rainha de Cândace. Ele pregou a palavra, de repente não se viu mais, porque Deus pegou Filipe e levou para outro lugar. A palavra é bem clara, Deus o trasladou. Aquele negócio do filme lá, de Star Trek, que o pessoal entra naquele tubo lá, some e vai para outro lugar, de ficção científica, para Deus isso é normal. Porque o nosso Senhor é Deus da lei. Ele é o Senhor que formata as leis. Então, com relação a recursos financeiros, se nós não tivermos dinheiro, não compra. A lei natural diz, quem não trabalha, não come. Mas para Deus, não importa. Ao investirmos no reino de Deus, ele diz, que nós acabamos de ler, e citar Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E para o Filho de Deus, essa lei é quebrada. Ele diz, nunca se viu o justo passar necessidade, nem a sua descendência a mendigar o pão. Se é justo, Deus faz justiça. Amém, irmãos? Glória, amém? É a glória de Deus sobre a sua vida. Então, como viver isso? Para alguns seria a pergunta de milhões. Para nós é a vida de Deus. Então eu vou dar aqui a você. Você fala assim, mas isso aqui que o pastor está falando eu já sei. Sim, o problema é colocar em prática. Não é já saber. Provavelmente você já ouviu isso milhares de vezes. Aqui mesmo até. Mas e o colocar em prática que é o nosso problema? Na hora da caminhada em nossa vida, que precisa ser diligente, ou seja, com vigilância, não fazemos. Primeiro, nós acabamos de ler o verso 57 do capítulo 15 de 1 Coríntios. A segunda parte do versículo, assim, ó, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar essa frase? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga assim para você, Jesus Cristo. No dia que eu preguei aqui sobre a graça, essa mesma expressão eu volto a repetir. Por que Paulo não falou só Jesus? Por que Paulo aqui no texto não disse só Cristo? Por que ele fez a questão? E se você for lá no grego, na tradução do original, está exatamente lá, Jesus Cristo. Por que a tradução de todas as línguas vai estar Jesus Cristo? Simples. Nós precisamos conhecer o termo. A palavra Jesus, o nome, significa Deus salva. Repita comigo, Deus salva. Aí nós vamos entender a expressão Jesus Cristo em sua completude. O Cristo quer dizer ungido, separado. Então, Deus, o Deus salva, é ungido. Aí, quando Paulo dá a receita aqui, que a nossa vida é uma vida de vitória, porque graças a Deus Ele nos dá a vitória, por meio, não é através. A palavra não dá para traduzir para através, o nosso português pode até empobrecer em algumas traduções, ao invés de usar por meio, essa que eu acabei de usar, usa através. A palavra através quer dizer que passa por dentro. Passa por dentro. É como se fosse um tubo. Então a água vai da caixa de armazenamento até a torneira através do tubo. Agora, por meio não. O por meio quer dizer é carregado.
Então, quando você fala assim, eu vou do templo da Igreja Vitória até a minha casa, eu não posso falar através do carro. Eu vou por meio do transporte automotivo, não através. Você não está passando por dentro e não, ele está te levando, carregando. Quando está falando aqui por meio de Jesus Cristo, você está sendo carregado, amparado, levado no colo. E a expressão aqui ainda é um pouco mais. Você está introduzido. A tradução original nos leva a esse entendimento. Você está introduzido no Deus que salva, que é um ungido. Ou seja, mesmo com todas as nossas fragilidades, mesmo com todos os nossos problemas e incapacidades, uma vez que nós estamos introduzidos, a palavra introduzido, dentro, quer dizer batizado, mergulhado em Jesus, meu irmão, minha irmã, a vitória é dele. Jesus não perde batalha, Jesus não perde nenhuma luta, ele não perde nenhuma oportunidade, ele não vacila em nenhuma posição. Então nós somos levados à vitória, não por mérito, não porque nós somos capazes, não porque fomos formatados, como várias nesses dias para trás eu fui dizendo aqui para você, mas nós somos levados à vitória garantidos em Cristo. Aí dá para a gente entender o porquê que aconteceu com os discípulos lá no Mar da Galileia. Eu já disse para vocês, eu tive a oportunidade de estar lá. E exatamente naquele horário, o nosso passeio foi calculado mais ou menos naquele horário, para a gente pudesse ver no meio do mar a tempestade que dá. Irmãos, no dia que eu fui, não deu uma tempestade muito grande, mas uma chuva. Não tem essas aqui que derrubou esse buraco ali? Foi isso que aconteceu. E a gente lá no meio do Mar da Galileia, num barco daqueles. Aí dá para entender por que os discípulos ficaram apavorados, porque lá na palavra diz que a tempestade ainda foi muito mais gravosa, que era uma tempestade espiritual. Para acalmar o problema, Jesus teve que repreender. Quando lá nós vemos repreender, Jesus interviu em espíritos malignos que queriam levá-los a naufrágio. Eles estavam tirando a água do barco e nada, e Jesus na polpa do barco lá na tranquilidade, porque por meio de Jesus, que eles não têm problema. Enquanto eles estavam todos desesperados, Jesus estava na tranquilidade. Calma, gente. Homens de pouca fé. O que é isso que está acontecendo? Por que vocês estão todos desesperados? Vento, aquieta-te. Mar, acalma-te. E fez bonança. Todo mundo, Olha a pergunta deles. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso aqui. Quando nós estamos na nossa caminhada de vida prática diária, tempestades no trabalho, no relacionamento conjugal, na família, em várias áreas, elas vêm para nos tirar de centro. Mas nós temos que lembrar que nós estamos aqui, transitando por meio de Jesus Cristo. Ele vai dar a salvação, Ele vai dar o livramento, e a solução que vem dele é a que vem do ungido, ou seja, a santa, a perfeita, a maravilhosa ação de Deus. É ungida. É a melhor. Então, quando estamos nessa nossa diária, sabe, nós não podemos e nem precisamos tentar resolver as coisas do nosso próprio modo. Nós só precisamos continuamente estar na mão de Deus. Vamos para os Salmos de número 37, versículo 5. Por gentileza. Olha lá. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele fará. Tem outra tradução que diz assim, e ele tudo fará. O tudo. Sobra alguma coisa para você? Sobra alguma coisa para mim? Não, ele tudo faz mesmo. É 100%. Tem alguém que tem essa tradução assim? E ele tudo fará? Sua Bíblia? E ele tudo. Diga comigo, 100%. E o Senhor então pergunta a mim e a você aqui. Por que você está ansioso, preocupado, com dificuldade, igual os discípulos naquele barco, naquele dia, se você está sendo transportado por meio dele? Então, o
que nós precisamos nos introjetar? Irmãos, e olha, isso não nos acontece só porque você está me ouvindo aqui. Isso você tem que colocar em prática. Isso é um treinamento espiritual de vida. Vai acontecer algumas vezes que você vai fazer bobagem de novo. Aí quando você perceber, você vai e pede perdão a Deus, volta para o joelho, Senhor. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque até hoje comigo acontece. Às vezes nós achamos capazes e tão bons o suficiente, porque a nossa carne nos ilude. Então a gente tem que voltar atrás. Senhor, olha a besteira que eu estava fazendo. Tomei a minha vida da tua mão. Toma de volta. Você sabe quando é que nós percebemos que a coisa nós tiramos da mão de Deus? É quando a gente começa a se dar mal. Só desse jeito. Quando você está fazendo as coisas e está achando que está tudo bem, você está tudo legal. Começa a se dar mal. Tirei da mão de Deus. Fiz algo sem consultar o Senhor. Fiz algo sem orar. Aí você percebe a bobagem. Já está feito. Sabe o que tem que fazer? Meia volta, né? Lembra de onde caísse? Vai lá. Arrepende lá, levanta lá e volta. É reconhecer que nós falhamos. Isso se chama, o que eu coloco aqui como consciência vívida. Não é viva não, vívida. Ou seja, ela tem que estar sendo municiada, constantemente nutrida do conhecimento de Deus. Senão a gente perde a consciência. Estão entendendo, irmãos? Sim ou não? Eu fico, às vezes, mas se não entender, acho que está sendo gravado, depois você pega, ouve de novo. É uma palavra muito difícil de entrar em nós, porque nós somos viciados em fazer a coisa do nosso jeito. E o discípulo de Jesus não pode viver do seu jeito. É a vida no modo de Deus. Não é do seu jeito. Tá bom? É na forma de Deus. Então vamos para a segunda. Segunda dica prática. Vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 8, versos 37 a 39. Romanos 8, do verso 37 a 39. Olha, gente. Mas eu sou empresário. Mas eu sou advogado. Mas eu sou profissional técnico, eu sou engenheiro, eu sou empresário, tem minhas coisas, estou fazendo... Irmãos, não tem nada mais fantástico do que você ser dirigido totalmente pelo Espírito Santo. Não tem. Não foque somente nos resultados naturais. Foque na felicidade da relação com o Espírito Santo. Esse é o maior objetivo. Um relacionamento íntimo, pessoal, de comunhão perfeita com Deus. Porque Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então, vamos lá. Olha o que diz as Escrituras. Está na tela? Eu vou ler na tradução que eu trouxe aqui e vocês acompanham na tela, tá? Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Olha de novo. Por meio, não através, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa ou criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está, de novo, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem já ouviu esse texto? Um monte de vezes. Às vezes até lemos essa palavra para alguém que está fazendo aniversário. Uma palavra linda. A questão é vivê-la. E aqui é a prática, de novo. Como colocar o que Paulo está dizendo aqui na nossa vida prática? Então veja, nada. Nós até já cantamos esse cântico, está lembrado? Nada, nada poderá me separar. De quê? Do amor de Deus. E aí, pô? Glória a Deus. Na hora da prática,
Eu não sei fazer o sonzinho, mas é assim, mais ou menos, na hora da prática. Nada pode nos separar do amor de Deus. Dele para conosco nada. Porque ele foi na cruz, derramou sangue. Ele diz que lá, né, que nada vai mesmo nos tirar da paixão dele por nós. João capítulo 3, 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o problema não é de Deus para conosco, o problema é na hora que vai a correspondência nossa para com ele, é da nossa prática. Quem ama, suporta a fragilidade. Quem ama, entende as limitações. Quem ama, perdoa. Quem ama, continua a caminhar. Quem ama, investe. Quem ama, está junto, mora junto, vive junto. Não é assim uma família? Mas e nós para com Deus? Ele nos ama, mas nós o amamos mesmo? Na nossa vivência prática, ou seja, vida, dia a dia, que isso é testado. Entenda você, que não é porque Deus quer testar você, não é porque Deus está te colocando à prova. Nós temos que até trabalhar isso em nossa vida, porque tem gente que acha que Deus tenta. Deus não tenta ninguém, Deus não é tentador. Tentador é o diabo. Ele sim nos tenta para cair. E às vezes Deus tenta, ou seja, ele age, perdão por usar a palavra tenta aqui, age para impedir o diabo de nos tentar. Mas ele mesmo, por sua justiça, se torna impedido de obstar o diabo, porque demos brecha. Porque quando estamos no Senhor, o nosso adversário, o diabo, está onde, gente? Ao nosso derredor. Ou seja, nem ao redor não está, depois do redor. Mas quando caímos em pecado, ou seja, afastamos-nos do amor de Deus, nós abrimos uma brecha na proteção. E o diabo vai entrar, Deus vai obstar por meio de seus anjos. Não, aqui ó. O pecado, legalidade. E Deus não pode fazer porque ele tem uma regra. Ele não quebra a palavra dele. Ele vai proteger ao filho que ama. Não é que ele ama, o filho que ama. Porque amar ele já está tentando proteger. Só que ele não pode porque aquele lá não o ama. A regra do amor de Deus conosco é esse: eu amo, ele me ama. Eu amo, ele me ama. E interessante desse eu amo, ele me ama, a Bíblia fala que ele nos amou primeiro. E até cantamos. Ele nos amou primeiro. Não é? Nós temos até consciência disso, mas na hora de retribuir o amor, decaímos. Quando amamos, nem tudo é do jeito da gente. Quem é casado aqui? Ei, Márcio, é tudo do seu jeito, Márcio? Não, fala, não, Márcio, não vai casar o problema. Gente, quando amamos, quase sempre não é do jeito que a gente quer. É tudo do jeito que pode satisfazer, realizar e tornar a vida possível e maravilhosa com que nós vivemos. E Deus fez isso. Você acha que Deus queria que Adão fosse lá e comesse da árvore? Você acha que era vontade de Deus que Jesus fosse à cruz e suportasse tudo aquilo por causa do ser humano? Até chegar lá que ele no dilúvio morresse. Era vontade de Deus que tudo isso aqui tivesse acontecido. Nós temos que separar a vontade, irmãos, de permissão. Porque quem ama, permite. Quem ama não obriga, permite. Porque aquele que ama tem que ser livre para amar. Um dia eu estava pensando sobre isso, mas por que Deus nos amou e Ele nos deu, não é?
essa coisa de deixar o ser humano fazer o que quiser para ir lá, isso não era amor. E Deus falou assim, quem ama, priva por liberdade. E ele me falou bem assim, se você fosse o Adão, e se tivesse uma Eva, lamento, você tinha feito a mesma coisa. Não podemos achar que Adão era pior do que nós, irmãos, faríamos a mesma coisa. Que é o ser humano. Deus nos dotou dessa liberdade. Então, como que nós vamos vivenciar isso aqui que a palavra de Deus fala, que Paulo traduz pelo Espírito, somos mais que vencedores na vida prática? Primeiro, queridos, investimento em relacionamento com Deus. Volto a dizer, Paulo fala aqui de novo a expressão composta Jesus Cristo, o Deus que salva, ungido. Só que aqui ele inverteu, Cristo Jesus. Qual a razão dele inverter a expressão aqui nesse texto de Jesus Cristo para Cristo Jesus no contexto da palavra? É que agora, antes mesmo de vivenciar a salvação plena, tudo que Deus dá, eu tenho que passar pela unção. Então lá eu precisava ter toda a concepção de salvação para, por meio dele, entrar no ambiente da unção. Agora não, eu sou mais que vencedor, eu já passei por esta fase, ou seja, já subi esse degrau, eu preciso constantemente estar lubrificado. Quem entende um pouco de motor mecânico aqui sabe que tem que ter o processo de lubrificação na máquina, nas engrenagens, para ela funcionar com a eficiência, alcançar o resultado que é a eficácia. Mas se a lubrificação estiver deficiente, o que pode acontecer com a máquina? Ou não funcionar bem, ou na pior, e aí Deus o livra. Quem tem carro aí sabe, tem que ficar vigiando, fazer as revisões, olhar direitinho, senão o motor bate. Quando eu comprei o meu primeiro carro, muito feliz da vida, um Fiat 147, eu acho que você nem sabe o que é isso, um caixote. Eu fui muito feliz com o Fiat 147, mas eu não sabia que tinha que trocar óleo, eu não sabia direito o que tinha que fazer, e eu peguei aquela, vamos dizer assim, aquela carroça, né? Calhambeque, todo estrupiado, achando que eu estava de carro. E o camarada que me vendeu falou que estava tudo muito legal. E eu acreditei. Mas aquilo vazava um óleo, meus queridos, e eu não sabia. E vazava o óleo, eu nem sabia que tinha que tirar aquela vareta e olhar. Pensa num sujeito mais do bobo possível, era eu. E aí eu combinei com a minha namorada nova. Quem vocês acham que era a minha namorada nova? Vamos dar um passeio no meu Fiat 147, que agora eu tenho um carro. Nós vamos lá no Clube Mestre Álvaro. Na época tinha um clube lá no Mestre Álvaro. Eu peguei ela lá em Vitória no carro. Aí quando chegou ali perto da onde é hoje a CVC, na BR-101, deixa eu ver quanto que esse carro dá. E atolei o pé no acelerador. Quando ele chegou perto de 100, eu ouvi um barulho bem assim, ó. Blá, 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 blá. Sabe o que aconteceu? Um pedaço do eixo da biela bateu no bloco do motor e aquilo voou para fora do carro e aquele carro parou lá na entrada do Civite. E você sabe quando é que eu fui com a Elda no Clube Mestre Álvaro? Nunca. Duas coisas aconteceram. Primeiro, que eu não tinha mais carro para ir naquela época, e depois eu fiquei traumatizado. Gente, quando nós não trabalhamos, ou não temos consciência, nem treinamento, nem saber do que se trata, a gente acaba numa ruína dessa. Para ir embora para casa, eu larguei o Fiat 147 na beirada da estrada, na casa de um pessoal lá, e a gente ainda pegou uma carona num carro, e a Elda foi na frente do carro e eu fui na carroceria. Bem feito, né? Pensou? Olha a tragédia.
tragédia. Agora vamos traduzir isso para a nossa vida natural. Olha as tragédias que podem acontecer sem lubrificação, sem unção, sem o óleo do Espírito Santo nas nossas decisões, sem um Cristo em nós. Sabe, a gente vai fazendo as coisas no que dá certo. Deu certo, beleza. Não deu certo, cria aquela confusão, desfaz negócio, briga, e desfaz casamento, não é assim? Sem unção. Sem unção. Porque o óleo retira a ranhura, as engrenagens giram perfeitamente, a coisa acontece. Acontece com você no seu negócio, acontece com você nas suas relações pessoais. Tudo funciona quando por meio de Cristo nós estamos mergulhados na ação de Deus em nossa vida. Meu irmão e minha irmã, antes de você chegar, Deus chega primeiro. Antes de você falar, Ele fala primeiro. Antes de acontecer alguma coisa, Ele chegou primeiro. Só vão acontecer as coisas na sua vida dentro da vontade dEle. E se de tudo acharem que o pior aconteceu, sabe, Ele te recolheu e você está no braço do Pai. É tudo de bom. Deu para entender ou não? Mas isso é uma questão de investimento. Não é fácil, não está claro em como vamos viver isso. Mas uma coisa é certa, tudo Deus trabalha, tudo Ele faz, todo o resultado é dEle, nós só vamos agindo dentro daquilo que Ele vai permitindo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Repita comigo, Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Irmãos, quem me dera se toda a igreja de Cristo na terra vivesse desse jeito. Se nós aqui vivêssemos desse jeito. Não deixe de se separar do amor de Deus por problema de egoísmo seu. Gestão pessoal própria. A vida é minha. Já viu alguém falar isso? Hein? Para fechar essa parte aqui, eu vou fazer uma perguntinha. Você já falou isso? Não precisa de responder, eu sei que falou. Nos momentos de rebeldia, então, com a família, a vida é minha. Me ouvem? É minha, não é sua. A vida é de Deus. Você está aqui porque Ele permite. Então, já que Ele está permitindo que você esteja aqui, qual o melhor pensamento, a melhor atitude, o melhor planejamento para você? É viver no modo de Deus. É viver no modo de Deus. E eu vou falar para você agora o modo de Deus. Vamos lá para a palavra. Porque o modo de Deus, queridos, é difícil de viver. O modo de Deus é fé. Estão lembrados na mensagem que eu compartilhei há poucos dias atrás, falando sobre a história de Marta, Maria? Se creres, verás a glória de Deus. A resposta de Jesus, depois de tudo que aconteceu, Ele foi para elas e ainda, né, no tratamento final, eu não te disse que se cresce verias a glória de Deus? Foi depois que já Lázaro estava saindo do túmulo, a pó, e Ele tinha mandado assim, ó, desatai-o e deixai eu ir. Eu fiquei me perguntando, por que nós precisamos chegar neste ponto? Por que precisamos chegar nesse ponto de Deus nos interpelar, depois que as coisas acontecem,
porque não demos o devido ouvir, entregar os nossos ouvidos para Deus, não fizemos. E aí vamos ouvir de Deus assim: olha, eu não te disse que se cresce, verias a glória de Deus? Não precisamos chegar nesse ponto. Então, o que fazer? Novamente nós estamos falando de prática, né? O que fazer para vencermos dessa forma? Chegar neste ponto e ultrapassarmos essa limitação que possuímos. Nós vamos lá para 1 João, capítulo 5, verso 4, verso 5 e verso 6. Vamos lá? 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versos 4, 5 e 6. Beleza? Na tela, acompanhe comigo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Vamos repetir comigo assim: 100% dos nascidos de Deus vence o mundo. Opa! Então começamos a nossa reflexão, hein? Vence. Nós estamos falando de vitória. 100% daqueles que nasceram de Deus vence o mundo. Primeira reflexão para olhar para a gente é: a questão é que vencer é esse. Vamos ver para onde nós estamos olhando essa vitória. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Agora vamos falar comigo assim a frase: a vitória que vence o mundo é a minha fé. Tá bom? Eu achei interessante aqui que nós precisamos compartilhar a nossa fé. É muito bom quando nós ouvimos, como nós ouvimos aqui hoje, um testemunho. Não nos fortalece? Não nos diz assim: sonhos podem ser realizados? Não nos diz: é possível acontecer também uma bênção dessa comigo? Porque a nossa vida é uma vida de testemunho. Ela deve ser uma vida de testemunho que mostra em nossos atos, em nossas atitudes a diário o Cristo em nós, e é a nossa vida de testemunho também por verbalização daquilo que Deus fez. Tem até um cântico, não é, que nós conhecemos, um cantor cristão, que fala: quantas bênçãos, quantas são. Nós precisamos contar, compartilhar. Então, a vitória que vence o mundo, aí a sua fé com a minha fé vai fazer uma fé poderosa. É a fé da igreja, a fé do corpo. Por isso que é a nossa. É a fé compartilhada. Verso 5. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê. Ou seja, aquele que tem fé que Jesus é o Filho de Deus. Quem é que vence? Quem tem fé, mas não é uma fé qualquer. É a fé que Jesus, Deus salva, é o enviado de Deus para nos levar a uma vitória singular. Verso 6. Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é, agora não é Paulo, é o próprio João, em apóstolo amor, dizendo: Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. Ou seja, ele fez um investimento glorioso, abriu mão de ser espiritual, porque a água representa o mundo espiritual, abriu mão de ser só espírito e veio como homem natural para vencer os nossos problemas naturais e mostrar: é possível para você agora. Mesmo que você não vá fazer nada do que eu fiz, é possível para você.
se você crê em mim, porque eu venci por você. A questão toda está na fé. Repita comigo: tudo é fé. Tudo é fé. Irmãos, fé agrada a Deus, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu agrado a Deus, Deus já é agradado de mim. Mas quando eu agrado do que Ele está fazendo, tudo é possível. Vamos para o Salmos de número 37:4, para nós fecharmos aqui a palavra de hoje. Nós já lemos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Mas agora vamos para o verso 4 anterior. A tradução que eu estou aqui com ela é: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Olha o que diz lá no texto que está na tela: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Vamos entender essa frase? Agrada-te ou deleita-te. Um tempo atrás eu já compartilhei isso aqui, nós precisamos fechar nisso. Esteja feliz. O deleite-te é aproveita muito. Deleitar é aproveitar tudo. Deleitar, a palavra original é o seguinte: é quem está tranquilo. É como se estivesse numa cama ou numa rede. Aproveita o momento. O deleitar, na raiz etimológica lá profunda da palavra, é isso. Esteja na tranquilidade. Espera aí, mas Deus está fazendo aquilo que eu gostaria muito que fizesse. Calma. Aproveita o que Deus está fazendo. Ah, mas as coisas estão difíceis. Calma. Caminha. Acredite. Mantenha a fé firme. Não se abale. Não se desvia do procedimento da vontade de Deus, nem para a esquerda, nem para a direita. Aproveita o momento. Deleita-te. Aproveita que Deus está com você. Lembra que nessas quartas aqui que passamos, eu compartilhei com você que o Senhor está sempre conosco no caminho. Quem já ouviu uma anedotazinha chamada Pés na Areia? Todo mundo, isso na internet é famoso, né? Ou passos na areia. Tem pegadas na areia, passos na areia, pé na areia. Depende do que lá querem compartilhar. A historinha, para quem não lembra, diz o seguinte, né? A historinha lá, é historinha com letra E, tá, gente? Que a pessoa estava caminhando numa dificuldade desértica, numa areia terrível, sem visualizar o lugar de chegar. E quando ela estava caminhando, difícil mesmo, ela olhava para trás, nas pegadas, nos pés, né? E ela via que ao lado dela vinham as pegadas. E ela, opa, Deus, entre aspas, a concepção, Deus está comigo. Mas eu vou mostrar para você que essa visão é errada, tá? Deus está comigo. Olha, Ele está andando do meu lado. Beleza. Continuou a caminhada e as coisas foram piorando. Já viram aqueles filmes que mostram que quando a pessoa está numa terra desértica terrível, tão grande, começa a ver aquela miragem, começa até a desmaiar e tal. E quando ele olhava para trás, sabe o que ele via? Apenas a pegada dos seus pés. E aí começou a reclamar de Deus. Ó Deus, olha o problema. Está vendo? Na hora que estava mais difícil, o Senhor me abandonou. Eu estou sozinho. Tudo bem, continuou e saiu do outro lado. Mas na hora que estava saindo, Deus, para aqui que eu quero falar com você. Todas aquelas vezes que você achou que aquelas pegadas eram as suas, não eram. Era eu que estava carregando você. As pegadas eram minhas. Lembrados disso aí? Quem lembrou? Mais ou menos, não é isso? Só que não é assim. Essa é uma anedota mundana. Meu irmão, é muito mais forte do que isso.
Nós nunca vamos olhar duas pegadas. Você, discípulo, filho de Deus, nunca vai ter duas pegadas do seu lado. Deus não está do seu lado. O Espírito Santo está em você. Não tem esse negócio de duas pegadas. Nunca vamos estar com a nossa pegada aparecendo. Não, isso não é para mim, não é para você. Essa chamada de atenção nunca vai acontecer, porque quando nós olharmos, sabe o que nós vamos ver? A glória de Deus. Espera aí, nós estamos atravessando o areal, é deserto e eu estou continuando a andar. O que eu falo? Glória. O sol está causticante, tem sol, glória. Porque enquanto tem vida, olha o ditado popular, enquanto tem vida tem o quê? Enquanto tem vida tem o quê, gente? Esperança. É o ditado popular. Mas para nós não é enquanto tem vida tem esperança. Enquanto tem vida, a vida vai continuar, porque é a vida de Deus na minha vida. Tem Deus. A minha vida é eterna. Não tem problema com vida. A vida é eterna. Eu vim para que tenham vida em abundância. É eterna. Enquanto eu estou aqui, caminhando na terra, da forma como Deus está permitindo, glória. Se Ele vier e me levar, glória mais ainda. Porque o apóstolo Paulo traduziu isso muito com graça. Seja para viver, seja para morrer, nós somos do Senhor, portanto a Ele a glória para sempre. Sabe qual é o problema de morte de discípulos do Senhor? Não é para quem vai, o problema é para quem fica. Porque pela palavra nós conhecemos, com Deus está muito melhor. O problema é para nós que ficamos com saudade, que sentimos a falta. Mas quem foi, está com glória sobre glória. Estão entendendo? Então nós temos que viver com essa visão. Cristo em nós, munidos por meio da unção. Vão acontecer inúmeras coisas, mas tudo é glória. Tudo é bênção. Ah, mas está com problema. Hoje nós estamos com um problema grave financeiramente, econômico no país. Glória. Esse é um problema natural. Nós não somos dos naturais, nós somos sobrenaturais. Nós estamos aqui para cumprir a nossa missão de fazer discípulos das nações. E sabe o que vai acontecer nesse processo? Deus não vai deixar faltar-nos nada para fazer o nosso papel, para cumprir o nosso papel. Em muitos dos casos, somos nós é que complicamos as coisas quando não buscamos a vontade de Deus para nós. Nós fazemos dívidas, nós entramos em portas que Deus não nos mandou entrar, nós vamos nos empreender em coisas que Deus não nos mandou empreender. Mas quando nós estamos na vontade de Deus, Ele vai abrindo as portas. Pode entrar, meu irmão. A oportunidade apareceu e você ouviu a voz de Deus. Você consultou o Senhor, consultou por vários meios de consulta que nós temos, não é só como alguns fazem, né? Pera aí. Não, é o joelho no chão, jejum, oração, ouvir nossa liderança, deixar o próprio Espírito Santo falar conosco em nosso tempo sozinho com Deus. Ouviu Deus, obedece, entra, que a coisa está garantida. E no processo de caminhada, irmãos, o Senhor vai nos formatando. Ele vai permitindo que nós venhamos a crescer por meio de seu treinamento, permitindo que a gente amadureça espiritualmente e tenhamos momentos de reflexão como esse. Se não é aqui, vai ser na nossa trajetória, porque o Senhor está cuidando de você. É só você deixar Ele cuidar. Repita comigo: Deus está cuidando de mim. Mais uma vez, Ele está cuidando de mim. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Agora a prática, né?
Vou dizer para você, nada no reino de Deus é fácil. E eu várias vezes falo isso, se fosse facilidades, irmão, a gente estava igual no estádio de futebol, pregando para aquele milhar de gente lá com bandeira, gritando Jesus. Tem gente que vai para a avenida, vai gritar nome de pessoas, vai gritar, mas gritar o nome de Jesus é difícil. Põe sua cabeça, por gentileza, feche seus olhos. Eu sei que o Espírito Santo lhe trouxe aqui nessa noite. Não porque pastor, não. Ele queria falar e ele quer e está falando com você. Senhor, eu te agradeço. Louvo ao Senhor pelo privilégio que temos de estar, Senhor, na tua casa no dia de hoje. Que nada é igual, nada é melhor do que o Senhor. Obrigado pela palavra, Senhor, de como colocar em prática espiritualmente, para que tudo se traduza em realidades espirituais, porque nós somos cabalmente espirituais. Não nos permita, Senhor, e estamos aqui nessa noite dizendo isso, não nos permita, nos ajude a tomar decisões somente espirituais. Em nome de Jesus. Enquanto nós estivermos aqui louvando, como temos feito em todas as nossas quartas, é a oportunidade que temos de receber unção com óleo, uma figura que Deus nos manda a reproduzir, que se traduz num ato espiritual. Quando somos ungidos, espiritualmente acontece no mundo espiritual a nosso favor a unção de Deus. Então você que veio, está aqui, ouviu a voz de Deus, quer algo mais do Senhor nesse sentido de uma vida prática, tu vai vir à frente durante o louvor e nós vamos ungir e orar pela sua vida. Que Deus prospere essa palavra em seu coração e na sua vida diária, em nome de Jesus.